Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha pra vocês do livro Long Shot, que é o primeiro livro da série Hopes, da Kennedy Ryan. Gente, esse livro foi uma mistura de sentimentos que eu já vou contar pra vocês, mas eu queria já deixar avisado que ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro lá na Amazon em e-book, né? E também tem o físico pela editora The Gift Box, mas ele tá disponível no Kindle Unlimited e se você não assina, com o link que eu deixo aqui embaixo, você ganha 30 dias de graça pra testar. Se você gosta desse tipo de vídeo de resenha, já clica aqui no curtir, compartilha com umas amigas e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar, e vou deixar também aqui embaixo minhas redes sociais, canal de promoção no Telegram, enfim, tá tudo aqui bonitinho, é só vocês conferirem, tá bom? Mas então vamos pra essa história. Bom, mas então vamos falar sobre esse livro, né? Long Shot é o primeiro livro da série Hopes, da Kennedy Ryan. Esse livro vai trazer um tema muito sensível, que é um relacionamento abusivo. Eu já sabia isso antes mesmo de ler essa história, né? Mas eu já tô avisando porque pode ser um gatilho para algumas mulheres, então caso você tenha sensibilidade com esse tipo de tema, dá uma olhada nos avisos da autora. Mas então vamos para a premissa. Aqui no início do livro a gente vai conhecer o August. O August, ele tá ali num barzinho, né? Tentando dar uma distraída, porque no dia seguinte ele tem um jogo muito importante de basquete. Ele joga pela faculdade, ele tá ali no final do campeonato, um jogo definitivo, onde ele vai saber quem que vai ganhar, se é o time dele ou se é o outro. E, inclusive, ele tá prestes a ser escalado pra NBA, né? Porque assim, quando ele terminar a faculdade, ele já tá ali no draft, eu acho que, se eu não me engano, se chama draft, onde os times, né, mais importantes do país todo vão escolher os melhores jogadores pros times deles. E aí, o que acontece? O August tá ali tentando se distrair, senta uma morena muito bonita do lado dele, que ele descobre que se chama Iris. Ela é um pouco arredia no começo, ela tá ali pra assistir só o jogo de basquete que tá passando na televisão. Ela tem um time que ela torce muito, que é o Lakers, e ele acaba puxando o assunto, né? Então até que ela acaba se abrindo com ele, eles começam a conversar bastante. Eles têm uma conexão muito boa logo de cara, eles falam da infância, falam assim dos momentos do que eles estão vivendo agora, fala do futuro. E quando termina a noite, dá pra ver que nenhum dos dois querem, né, deixar a companhia um do outro. Só que quando eles saem desse barzinho, a Iris acaba contando pro August que ela tem um namorado, então ela não pode levar esse momento gostoso adiante. E o August fica bem chateado, pensa, poxa, né, uma menina tão legal e o cara é um sortudo e eu nem sei quem é e já tenho inveja dele. Ele pensa assim, é até divertido. No dia seguinte, o August vai, né, pro jogo e ali naquele momento a gente percebe que ele tem, no time, né, rival, ele tem um cara que ele tem uma rivalidade muito antiga com ele, né, desde pequeno, desde muito novo, que é o Cole. E mais tarde, quando ele termina o jogo, que ele vai até o camarote, ele descobre que o Cole é namorado da Iris. A gente vê pela visão, né, da parte dela, em que ela sabia desde o início quem era o August, quando ela sentou no bar, e que ela era namorada do Cole e resolveu não contar nada, porque achou que a conversa ia morrer ali, ou até que eles nem iam conversar, então ela achou que era melhor não compartilhar com ele isso. Então fica um clima muito estranho quando eles se reencontram ali naquele momento, e a gente já percebe que o Cole é possessivo, ciumento, babaca, então ele tem ali um certo controle sobre ela, apesar dela ainda, né, ter uma autonomia, porque eles só são namorados. A gente percebe também que a família do Cole é uma família, assim, estranha, sabe? Não é aquela família acolhedora, é aquela família que tá mais preocupada com os interesses dele. O pai dele, inclusive, tem uma conversa com a Iris sobre ela seguir o filho dele, né, pra onde ele foi escalado, sendo que ela tem muito convicta do que ela quer pra vida dela. Ela tá seguindo uma área de marketing esportivo, então, apesar dela também gostar dessa área esportiva, os planos dela podem ser outros, porque ela pretende arrumar um estágio, pode ser ali, pode ser em outra cidade, e eles terem que namorar à distância. Só que aí, algo muito grande acontece na história, né? Ela e o August acabam se separando, eles não têm mais contato ali naquele momento, e algo acontece que ela não consegue sair da relação com o Cole. A partir daí é só ladeira abaixo. Esse livro é um livro assim pra chorar, pra se emocionar. Ele tem também um final um pouco mais dramático, mais intenso, até clichê, eu diria. Ele realmente tem o foco nisso, né, no relacionamento abusivo. Com o passar do tempo, a gente vai vendo então a vida da Iris se transformando e ela completamente à mercê do Cole. O que acontece? Nesse primeiro momento que ela conversou com o August lá atrás, né, no primeiro capítulo, deu pra ver também da conversa que a mãe dela tem um histórico onde ela usa muito a aparência, né, o corpo, pra se promover, pra sempre ser cuidada por um homem. E é algo que a Iris não queria desde o início da vida dela, porque ela não via isso com bons olhos, né? Ela queria ser independente, ela queria andar com as próprias pernas, ela não queria ser controlada por um homem que poderia ser bom ou ruim. Então, quando ela se vê nessa situação, ela está muito cansada, muito triste, mas ela não tem o que fazer. Como eu falei, eu não vou dar spoiler,
mas é meio que óbvio, sim, o que vai acontecer entre eles e que ela não consegue sair dessa situação. Então, vai passando, assim, aos poucos, o quão abusivo ele vai ficando, sabe? Não começa assim da noite pro dia, não é algo que do nada ele vai sentar a porrada nela e ela vai ficar em coma. Não. É aos poucos, gente. O cara parecia bom, de repente o cara começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, fala uma coisa, se mostra em tom agressivo, de repente ele dá um empurrão nela e ela bate assim, se machuca sem querer, aí depois já não é mais sem querer. São cenas muito fortes, assim, muito intensas e choca ainda mais, dá mais nervoso do que, por exemplo, quando a gente lê um romance dark, porque esse tipo de cena é muito realista, sabe? É muito real. A gente sabe que por trás, a gente tá lendo aqui o nosso livro, mas a gente sabe que ao mesmo momento tem muitas mulheres aí no mundo todo apanhando, sofrendo na mão de um homem. Então, é triste, é doloroso de ler. A Iris, ela tem uma melhor amiga, né, que é prima dela, a Lô. Eu gostei muito dessa personagem também, ela tem ali um certo contato com ela, mas ela não tem uma boa relação com a mãe. Então ela não tem quem se apoiar, sabe? Ela não tem ninguém da família, além da Lô, que, por exemplo, tá em outro lugar agora, em outro ponto da vida. Ela não tem ninguém em quem se apoiar, sabe? Ela tá completamente sozinha, dependendo dele e da família dele. Enquanto isso, o August, ele tá vivendo, né, também a própria vida. Ele foi escalado para um time longe de casa, ele gostaria muito de ficar ali, aonde a Iris, por exemplo, tá morando com o Collie, porque é um lugar onde ele cresceu, onde ele gostaria de trabalhar ali, né, jogar no time dali, mas ele acaba sendo convocado, se eu não me engano, pra San Diego. E aí ele vai pra San Diego, ele tá jogando lá, inclusive, num time que não tem chance de ser vencedor no campeonato, ele fica até bem frustrado com isso, mas aos pouquinhos ele vai percebendo a importância do que é ser um time, independente de vitória ou não, e ele acaba se apegando bastante a muitos jogadores dali e formando amizade com eles. Com o passar do tempo, a gente vai ver que os dois foram, né, convocados para times diferentes. Então, em algum momento ali do ano da competição, eles vão ter que se encontrar. Passado ali um ano, se eu não me engano, do último encontro, eles vão se encontrar. Aí eles vai ver o August em uma sala, assim, meio que isolada, e eles vão ter uma breve conversa. Então ele vai ver como a vida dela mudou, e depois, mais pra frente, eles vão se encontrar novamente quando o Caleb e o August têm um novo jogo, e ele percebe que tem uma conexão, né, do August com a Iris. Ele fica muito louco de raiva. Algo muito grande acontece e eles acabam tendo mais contato ali em um determinado período. Só que aí a história toma um rumo um pouco diferente do que eu achei que a autora poderia tomar. Eu gostei muito da forma como ela escreveu. É diferente do que eu tava imaginando, porque é uma forma mais realista, mais concreta, mais sensata e não tão romântica. Uma coisa que eu preciso dizer é que o August, né, que é o personagem masculino protagonista desse livro, apesar dele aparecer um pouco mais pra frente na história, porque o Collie, ele toma muito, né, desse início do livro, ela não passa por abuso, assim, o livro todo, tá, gente? Então, até por volta do capítulo 31, mais ou menos, o livro tem uns 50 e poucos capítulos, até mais ou menos a metade, ela passa por muito maus bocados. Então, eu tô avisando pra vocês não se frustrarem. E o August, em contrapartida, é aquele cara compreensivo, aquele cara que apoia os sonhos dela, aquele cara que tá sempre incentivando ela a andar assim com as próprias pernas, mas que se ela precisar de ajuda, ele vai estar ali. Então eu gostei muito, muito disso, da forma como a autora descreveu o August, da forma que mesmo em momentos que ele tá assim, demonstrando um pouco de raiva, né, um pouco de nervoso com a situação que eles estão vivendo, de dúvida, não tem certeza do que ela quer, ele ainda assim se mostra muito paciente, ele consegue manter uma distância assim, falar, não, pera, vamos raciocinar, entendeu? Não vou sair soltando os cachorros sem nem saber o que tá acontecendo. Eu gostei muito mesmo. Eu confesso pra vocês que, apesar de eu dar 5 estrelas pro livro, eu não consegui favoritar o livro, porque eu tenho um pouco de bloqueio com livros que são extremamente dramáticos. Mas eu gostei muito dessa história, eu gostei muito do tema, eu achei uma forma muito responsável, assim, da autora escrever o livro. Como eu falei, no final tem alguma coisinha ou outra um pouco mais dramática, intensa, né, até de certa forma fantasiosa. Não que não aconteça, mas ainda assim um pouco fantasiosa. Só que eu gostei muito, achei um tema muito bom pra ela ser trabalhado e de uma forma muito intensa e que serve de lição pra gente, até mesmo, inclusive, pra gente raciocinar. Enquanto a gente tá aqui, fora, né, de uma relação abusiva, é muito fácil a gente julgar uma mulher, falar como que a mulher não saiu disso. Cata as coisinhas dela e vai embora, vai na delegacia, vai não sei aonde. Só que por trás a gente tem muitas outras questões, às vezes impossibilitando essa pessoa de fazer isso. Nem sempre a delegacia vai proteger ela o suficiente, entendeu? Porque a gente tá cansado de ver aí mulheres que denunciam e mesmo assim são mortas e continuam sendo agredidas pelos maridos, parceiros, enfim. Então é muito mais embaixo esse buraco. E é isso, gente. Eu gostei muito desse livro. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu, se você ficou com vontade de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.